Como feliz. Pronto. Let's start the classroom. Galera, boa noite. Notícia boa. Para vocês é maravilhosa, tá bom? Nós aqui ganhamos mais 2 semanas de aula. Por isso que hoje tem matéria nova. Professor, o senhor disse que a notícia era boa. É, galera, vocês vão ter mais 1 semana de revisão, que é a próxima. Vocês vão ter 3 revisões antes da prova, ou seja, sem choro, tá bom? A aula hoje nova vai ser de quê? Do conteúdo que eu não ia passar para vocês. A Carol até saiu. Vocês lembram que eu conversei com vocês que eu não ia ver o conteúdo de gravimetria e volumetria porque não ia dar tempo? Agora vai dar, certo? E é bom porque vocês já chegam em Analítica 2 conhecendo a introdução de gravimetria, a introdução de volumetria que vai ser aprofundado lá. Analítica 2, acho que a segunda metade é praticamente só volumetria. Só volumetria. Tá bom? E a gente vai introduzir tudo hoje. Beleza? Então, sejam bem-vindos. Vamos estudar as análises gravimétricas e as análises volumétricas. Gravimétrica? Mas que marmota é essa, professor? Eu sei que volumetria é volume, mas essa aí de gravimetria, ó, sei não. Galera aqui me elogiando aqui que eu tava falando com o Inácio hoje, estou dizendo mesmo. Rapaz, a gravimetria está relacionada com a massa. Certo? A gravimetria está relacionada com a massa. E adivinha? A volumetria está relacionada com o volume. Entendi. Mas define aí, vai lá. Defina. A gravimetria, galera, agora eu aprendi isso aqui, é a análise que quantifica, certo? Por isso que é uma introdução, porque a disciplina de vocês é a qualitativa. Essa é a última disciplina que eu coloco, porque é quando você começa a introduzir a quantificação. A gravimetria analisa, quantifica um determinado analito, certo? Em uma amostra, eu chamo de matriz, utilizando medidas de quem? De massa. E a volumetria analisa, quantificando o analito numa matriz, utilizando volume. Definindo é isso. Mas é óbvio. Mais óbvio que só 2 disso. Pois é, galera. Mas, antes de iniciar falando de gravimetria, de volumetria, primeiro deixa eu fazer um apanhadinho geral com vocês sobre os métodos de análise, quali e quântica. Eu fiz lá na primeira aula. Deixa eu só dar uma relembrada aqui. Ó, pessoal, falei com vocês na primeira aula eu tenho os métodos clássicos e os métodos instrumentais, tá bom? Os métodos clássicos são chamados de via úmida e aqui está incluso a gravimetria e a volumetria que vocês vão estudar hoje. E nos instrumentais, que a gente vai ver isso aqui em Analítica 2, nós temos os métodos eletroanalíticos, espectrofotométricos e cromatográficos, tá bom? Os instrumentais, pessoal, eles são utilizados para separar o analito, para fazer uma análise qualitativa ou para fazer uma análise quantitativa, certo? Para separar, eu utilizo os métodos da cromatografia, muito importante isso aqui, muito importante, e da eletroferese. Para analisar quantitativamente, eu posso utilizar comprimidores de onda, espectrofotometria ou vibrações do infravermelho, o VEVIS, IFT e R. E nas análises quantitativas, existem diversos métodos instrumentais. O VEVIS pode ser usado em análise quantitativa, o FTIR pode ser usado em análise quantitativa, a cromatografia pode ser usada em análises quantitativas. Eu só preciso adicionar alguns padrões que eu explico isso lá no semestre que vem e, se Deus quiser, presencialmente. E os clássicos, professor?
Os clássicos são os seguintes: separação dos analitos. Eu vou separar os analitos. Olha, quando eu falo separar, é o seguinte: eu tenho aqui uma matriz e eu tenho dois analitos diferentes. Eu quero separá-los, então eu vou fazer a separação. Eu vou separar os meus analitos. Isso é importante para quê? Para que eu possa testar um por vez, tá bom? Eu posso fazer essa separação por precipitação, por extração ou por destilação. Beleza? E para fazer análise qualitativa, aí, galera, eu vou olhar as propriedades organolépticas, que é o que a gente vem vindo aqui, que é a cor, o cheiro, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, tá bom? E nas análises qualitativas é que eu uso, ó, as ditas cujas que nós veremos hoje, a gravimetria e a volumetria. Esses dois métodos é que me permitem, em métodos clássicos, métodos de via úmida, fazer análises quantitativas, determinar concentrações. Tranquilo até agora? Só relax, só falatório, né? Beleza? Beleza, então vamos falar sobre os métodos clássicos, né, professor? Isso, mas só a introdução, galera. Aprofunda semestre que vem. Vamos começar, pessoal, pela análise gravimétrica. Tá bom? Vamos começar pela análise gravimétrica. A gente deixa a volumétrica por último. Galera, vai cair na prova essa aula? Com certeza. Então, prestem atenção. Vicente, gravimetria na análise clínica nem tanto, cara, mas, por exemplo, FTIR sai na análise UV-Vis, o ultravioleta, bastante. Aquela, vocês já trabalharam, vocês já foram no laboratório, já viu os espectrofotômetros de bioquímica, que ele parece um Super Nintendo. Se você conhecer um Super Nintendo, ele é todo quadradão assim, aí tem uma mangueirinha que sai aqui, aí você coloca a amostra até aqui na mangueirinha, aí tem umas estrelas aqui, os numeral aqui, o tecladinho, e a telinha dele. Parece uma caixa registradora. Vocês já viram lá no laboratório? Hein? Pois é. Esse cara é de bioquímica. Ele é muito usado na análise clínica. Ele tem os comprimentos de onda fixa, Mariana, tô trabalhando. Ele tem os comprimentos de onda fixa, tudo bonitinho. Então cai. Tem muita coisa. Tudo não, mas tem. Tá bom? Tem. Beleza, começando pela gravimetria, vou definir de novo. É a análise que quantifica um determinado analito em uma amostra utilizando medidas de massa. Isso eu já entendi. É só pesar o negócio e pronto. Se fosse. Galera, tem 4 formas de você fazer uma análise gravimétrica. Eu posso fazer uma gravimetria por precipitação. Posso fazer uma gravimetria por precipitação. Certo? Onde o analito é separado da solução, da matriz, a partir de um agente precipitante. Eu posso ter gravimetria por extração, onde o analito é separado da matriz a partir de um processo de extração, por exemplo, a destilação. Por volatilização, onde eu extraio o analito da matriz utilizando a evaporação dele, certo? Após esse analito ser convertido a um gás, composição definida, etc. E eu tenho uma de eletrodeposição, onde eu utilizo a eletrólise para poder separar, fazendo um dos meus analitos precipitarem. Vocês lembram lá que na eletrólise eu consigo, por exemplo, fazer o sódio mais virar sódio metálico e trazendo ele para a forma metálica, eu consigo separá-lo. Tranquilo até aqui? Eu tenho esses 4 tipos de gravimetria. Vocês vão se preocupar com os 4? Não. Eu quero que você se precipite com 2. De precipitação e o de extração. Beleza? Aqui eu quero o foco de vocês. Como é que eu faço na questão da precipitação? Qual é o procedimento, galera? Qual é o procedimento? Eu gosto de pedir isso em prova, viu? Descreva o procedimento. Você vai pegar aqui a tua
solução, aqui é a tua matriz, tá bom? Aqui é a tua matriz. Essa matriz, galera, ela tem quem dentro dela? Essa matriz tem o meu analito, tem o meu analito. E junto do meu analito tem lá os interferentes, que não são analito. Tem o meu analito aqui, que é amarelinho. E junto do analito tem os outros, que são só interferentes da sua reação. Eles não... Você não quer eles. O que é que esse agente precipitante vai fazer? Eu vou jogar esse agente precipitante. Galera, presta atenção no nome desse cara. Ele é um agente precipitante. Por favor, alguém me diga aí no chat qual é a função do agente precipitante. Me digam aí. Para que é que serve um agente precipitante? Para precipitar. Isso aí, Vicente. Para precipitar. O soluto não, Niclésio. Para precipitar o teu analito. Porque pode ter outros solutos. Aí é que tá. O agente precipitante tem uma função: precipitar. Precipitar quem? O analito. Isso, analito específico. Aí lá no semestre que vem eu vou explicar para vocês que tem os específicos, os exclusivos e os mais gerais. Tem vários tipos de agentes precipitantes. Eu quero que você entenda que esse cara existe e tem uma função de fazer o analito precipitar. Fazer o analito precipitar. Beleza? Essa é a função do agente precipitante. Então eu jogo o agente precipitante aqui dentro. Precipita o analito. Ó. Deixa eu até mudar aqui a cor para bater com o analito ali que eu fiz de vermelho. Um analito. Certo? Aí eu precipitei o analito. Ficou aqui em solução só os verdinhos. Deixa eu deixar esses verdinhos azulzinhos. Para não poder fazer isso aqui. Os azulzinhos ficaram lá. O que é que eu faço agora? Eu tenho que separar. Galera, como é que eu separo água de areia? Alguém sabe aí? Esperando a areia baixar lá pro fundo e tirando água? Não, mulher. Pode ser, mas não. Tem um jeito mais fácil. Você faz café? Com a peneira? Com a peneira, não. Um fio, uma Filtro. coisa que tire a Isso. parte grossa. Peneira, eu separo dois sólidos. Um sólido mais grosso e um sólido mais fino. Tipo, eu quero tirar a areia grossa da areia fina, eu vou peneirar. É dois sólidos. A filtração é um líquido e um sólido. O café, por exemplo, é líquido e sólido. A água líquida e o café sólido. O pó do café, né? Sabe qual a diferença da peneiração? Sim. Beleza. E o primeiro processo que tu me falou foi de decantação. Você decanta e depois separa. Pode ser também, mas não é a forma mais eficiente. Então, o que eu tenho que fazer para separar esse sólido vermelho do líquido? Uma filtração, tá bom? Aí eu tenho um filtro, só que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que agitar isso aqui. Olha que animação tecnológica. Aí eu vou despejar esse líquido no filtro. Olha aí, que bonito. E filtra. Onde o teu precipitado vai ficar retido aqui, ó. No filtro. Aí, galera, esse precipitado aqui tá direto. Ó. Ele eu vou pesar, só que não é assim bem direto, tá bom? Eu pego esse precipitado aqui e eu tenho que secá-lo. Então aqui tem um processo chamado de secagem. Certo? Ele precisa ser seco. Ele vai ser seco. Secagem do processo. Tu é doido. É por fora. Ele passa por um processo de secagem. O pessoal aqui me aperreando. Certo? Para quê? Para que ele esteja sequinho, sem água. Aí sim eu peso ele aqui. E eu anoto, ó, pô, deu 10 gramas. Beleza? Ou seja, o analito que estava aqui dentro, eu consegui trazer ele para cá e pesar. Existem alguns poréns, pessoal. Que poréns são esses? Nem sempre o analito vai ser o mesmo que está aqui. Por exemplo, o analito que está aqui fosse prata, Ag+. Ou seja, quando eu joguei aqui um cloro da vida,
Esse precipitado aqui vai ser o AgCl. Percebe? Ag mais Cl menos vai formar AgCl. Ag mais Cl menos forma o sal AgCl, que é um sólido. É esse cara que precipitou. Então, o que foi que eu pesei aqui? Eu pesei AgCl. Mas qual é meu analito? Ag mais. Perceberam que o que eu peso não é exatamente o que eu quero analisar, mas sim algo que eu consiga pesar? Entendeu? Sim. Só que tem um ponto. É preciso que exista uma relação entre esse cara e esse. Que relação é essa? Vou botar aqui, ó. É preciso que haja entre o teu precipitado que você pesou e o teu analito uma relação. Anota aí, ó. Estequiométrica. E outra coisa, essa relação, ela precisa ser conhecida. Eu preciso saber exatamente se essa relação é 1 para 1. Vou dar mais um exemplo. Aqui, ó. Vou dizer que não é Ag+. Vamos supor que esse cara aqui fosse, vou botar em vermelho, Al3+. E o agente X aqui é o SO4 2-. Beleza? Esse precipitado aqui seria quem? Al2 SO4 3. Ou seja, a reação de precipitação é essa aqui, ó. Al2, Al3+, mais SO4 2-, formando Al2 SO4 3. Qual é o lance? Esse aqui, ó. 2 alumínio, 3 sulfatos. Percebeu o seguinte? Ó para cá, ó para cá, ó para cá. 2 para 1. Então a razão aqui, ó, a estequiometria é 2 para 1. Sacou, galera? Não é 1 para 1, nem sempre é 1 para 1. Então, é preciso que haja uma relação estequiométrica e que ela seja conhecida, para que eu possa fazer os cálculos depois. Alguém não entendeu alguma parte disso aqui que eu expliquei? Hein? É isso. E o distração, professor? Distração é assim, galera, ó. Minha vidraria tá aqui a minha mistura, né? Normalmente aqui, perceba, ali eu tinha um cara que precipitava. Aqui eu não preciso, eu posso ter dois líquidos. Dois líquidos. O ponto que eu quero aqui é o seguinte, que o ponto de ebulição de A seja muito maior que o ponto de ebulição de B. Deixa eu botar esse B aqui vermelho. De B. Certo? Eu quero que o ponto de ebulição de A seja muito maior que o ponto de ebulição de B. Por quê? Porque na hora que eu começar a aquecer isso aqui, ó, quem que vai ferver? Primeiro, o cara que tem o maior ponto de ebulição, o cara que tem o menor ponto de ebulição. Hein? Vocês entenderam? O pessoal às vezes não entende esse maior. Se esse cara aqui vai ebulir a 100 graus e esse aqui vai ebulir a 30 graus, quem é que vai ebulir primeiro? O menor. CN Class. Então, quem está fervendo aqui é só o B, ó. E se eu tenho um sistema de condensação, onde eu tenho ao redor aqui dessa espiral aqui, um sistema de passagem de água, um sistema de água, o que vai acontecer? Condensa. Condensa quem? O de menor. E eu vou extraindo. Aí eu separo os dois, ó.
Pegou a ideia? Eu separei os dois. Aí eu faço o quê? Pego esse cara aqui e peso. E vejo o que pesou. Professor, mas você vai pesar um líquido? Vou pesar um líquido. Porque se eu tenho um peso desse líquido, se eu tenho uma massa dele, e eu tenho o volume desse líquido, eu consigo fazer a aproximação por densidade. Eu consigo pegar a densidade, que é a massa, pelo volume, e medir. Eu tenho uma massa, eu tenho um volume que saiu aqui. Eu calculo a densidade. Galera, a densidade tem uma propriedade muito legal. A densidade, se ela estiver correta, ela é uma propriedade intrínseca. Intrínseca da matéria. O que diabo, professor, é uma propriedade intrínseca? É uma propriedade da própria matéria. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar, por exemplo, digamos que essa mistura aqui seja HCl, ácido clorídrico. O HCl tem a densidade dele, densidade do HCl. Mas não é ácido clorídrico não, professor, é H2SO4, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem a densidade dele. Percebeu que eu consigo identificar o cara pela densidade? Então, se eu faço essa separação correta, de forma analítica, pelo peso da solução, eu consigo saber a densidade. Sabendo a densidade, identifico o cara. Além de identificar que é uma análise qualitativa, estou só dizendo quem é, eu consigo medir quanto tem dele. Tinha quanto? Tinha 10 gramas aqui dentro desse cara. Pela densidade eu sei. Tá certo, galera? Eu ainda posso fazer mais, tá bom? Ainda posso fazer mais. Se eu quiser. Ah, eu tô com dúvida, eu não gostei de pesar o líquido, não. Eu faço o seguinte, ó. Você concorda que aqui dentro desse tubo que está em cima da balança só tem o cara que eu quero extrair? E água? Eu posso aquecer esse cara. Eu posso aquecer ele, jogar calor nele. Aquecer. Quando eu aqueço ele, eu vou pegar só o pó. Aí eu venho aqui e peso o pó. Aí eu vou ver lá que tem que 3 gramas, descontando todo o líquido que evaporou. Só que aqui tem um lance legal, não tem nenhum interferente mais, não precisa nem precipitar, só até ficar só o pó embaixo. Perceberam aí como é bacana isso aqui? São os dois métodos de tração mais usados, tá bom? Esses dois métodos são muito utilizados. Pois não necessitam, presta atenção, galera, eu não estou usando nenhum equipamento de 2 milhões de reais, não. Nem de 100 mil reais, nem de 100 reais. Não, 100 reais vai. A balança é por aí. Uma balança boa. São equipamentos baratos. Eu não estou usando nada mais do que algumas vidrarias, reagentes e calor. Beleza? Entendi, professor. Então, as técnicas gravimétricas são, na verdade, a forma de separar o analito para que ele seja pesado. Exatamente. No semestre que vem, vocês vão ver que existe um processo, principalmente naquela de precipitação. O mais fácil aí, professor, deve ser a de precipitação, né? Porque não precisa de calor, não precisa nem, na de precipitação não precisa nem aquecer. Só precisa precipitar, ou aqueça depois para separar, para secar ele. Mas não precisa fazer uma extração por destilação, por exemplo. Na verdade, não é não, galera. De precipitação, sinceramente, entre esses dois é o mais complexo. De precipitação é o mais complexo. Por quê? Presta atenção. Na gravimetria por extração, o que é que eu preciso? Que o analito extraído tenha ponto de ebulição diferente do solvente ou da matriz. É o que eu falei, um tem que ter o ponto de ebulição maior que o outro, para que eu possa destilar. Aí eu peso e determino a quantidade que tinha. Para isso, galera, precisa de algumas condições que sejam atendidas. Que condições são essas? Seja estável quando extraído. O meu analito seja estável quando extraído. Por exemplo, eu tenho uma solução aqui de um analito aqui dentro. Deixa eu pensar.
quero analisar o CO3 2-. Carbonato. Eu posso analisar carbonato por gravimetria de extração? Fazer essa água aqui evaporar e eu pesar ele no final? Não, não posso. Por que eu não posso? Porque CO3 2-, quando exposto a calor, ele vira CO2 mais O2. Isso. CO2 mais O2. E aí, pai, faz o quê? Vai embora, isso aqui é um gás, ó. Isso aqui é outro gás. Vai pesar gás? Não vai. Pesar gás tem aquela brincadeira, né? É tipo assim, segura um peido. Você não segura um peido. Como é que você vai pesar gás? Certo? Todo mundo já fez aquela piadinha? Você consegue segurar um peido? Cara, seguro. Pois segura isso aí. Peido pesa? Pesa. Sabe como é que você pesa um peido? Vou explicar. Presta atenção na técnica. Você tem que tarar um vidro. Você tem que tarar um vidro, certo? Aí você tem que posicionar o vidro na posição correta. Aí você tem que liberar o gás. Ainda fazendo pressão na região lá, você tem que vedar o mais rápido possível. Com uma taubinha, um filme, uma borracha. Aí você pesa o vidro e você vai conseguir pesar o gás. Você ainda consegue medir a densidade. Porque o volume do vidro é o volume do gás. Então você tem a massa e o volume, você mede a densidade lá do gás. Olha aí, análise gravimétrica das flatulências. Brincadeiras à parte, é mais ou menos esse processo, tá bom? Então, eu preciso que o cara seja estável. Ou seja, se aqui fosse NaCl, o meu analito, o NaCl, quando eu aqueço, ele continua NaCl no final. Então, ele é estável quando ele é aquecido. Certo? Ele é estável quando ele é aquecido. O que mais? Ele possa ser pesado de maneira precisa. Precisa como assim? Galera, presta atenção. Se você pesa em AOH, fiz isso na prática com vocês. Em AOH, o que é que eu falo para vocês? Pesa logo, não demora muito, não tenta pegar uma massa específica. Porque o NaOH, à medida que ele está na balança, o que acontece com ele? Ele começa a acumular água. Ele começa a acumular água. E isso vai mudando a massa dele. Ou seja, eu não consigo pesar o NaOH de maneira precisa, por mais que ele seja estável. Então, não posso fazer análise de NaOH por gravimetria. Beleza? Beleza? Ó, para extração, só preciso me preocupar que eu tenha ponto de ebulição diferente. Se eu tiver ponto de ebulição diferente, se o cara que eu vou extrair for estável e eu consigo pesar de maneira precisa, morreu Maria pré-A. Eu consigo fazer gravimetria daquele material. Mas, olha para a precipitação. Na precipitação, aí temos que nos preocupar com várias coisas. Tipo de precipitado que é formado. Existem dois tipos. Existe o precipitado cristalino e existe o precipitado coloidal. Esse cara aqui, ó, é bom. Esse cara aqui é ruim para gravimetria. Eu preciso me preocupar também se o precipitado é filtrável e lavável. Se eu consigo filtrar e se eu consigo lavar. Esse cara também deve ser puro e representar, não é nem apresentar, é representar a totalidade do analito. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que eu tenho aqui, ó, o meu analito A. Aí eu coloco um agente precipitante nele. Coloco aqui o X para reagir com ele. E vai formar o meu analito, o meu sal lá, AX.
X. Precipitado. Eu preciso que esse cara represente a totalidade desse. Como assim a totalidade? Eu preciso que todo o meu analito esteja contido aqui no sal que eu vou pesar. Porque se não tiver todo lá no sal, eu vou pesar a coisa que não é meu analito. Então vai dar erro de comparação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É tipo assim, sabe o que é isso aqui? Pronto, eu vou dar um exemplo perfeito. Vocês já foram no mercado comprar galinha? Aquela galinha batida na hora. Já. Pois é, Vicente. Tu pediu lá a galinha. Aí na hora que o cara for pesar a galinha, o cara bota 3 cabeças lá dentro. O peso da tua galinha vai ficar maior ou menor que ele está pesando? Maior. Mas tu tá pesando galinha ou tu tá pesando cabeça de galinha? A tua galinha que tu tá querendo pagar está representando totalmente o que tu queria, que era só a galinha sem um monte de cabeça a mais? Vocês entenderam isso? Ou então quando o cara vai comprar ouro, antigamente o cara vai, vou comprar ouro, quero comprar aqui uma barra de ouro. Quero comprar uma barra de ouro. É um tijolo, uma barra de ouro. Aí tu pesa a barra de ouro. Deu 10 quilos de ouro. Show. Só que quando tu chegou em casa, tu viu que dentro da barra de ouro tinha um pedacinho de barra de chumbo, ó. Um pedacinho de barra de chumbo lá dentro da barra de ouro. E aí? E aí, ó. Se lascou. Pagou 10 quilos de ouro, mas só tinha, na verdade, uns 8 quilos de ouro. Porque o resto era chumbo. Ou seja, não representa a totalidade do teu analito. Ficou claro para vocês, galera, isso? Tem mais? Tem mais. A quantidade de analito na amostra é determinada pela relação estequiométrica, isso que eu já falei para vocês. Pela relação estequiométrica da reação de precipitação. Eu preciso ter uma relação estequiométrica legal e exata. Meu irmão, na verdade, nenhum dos dois é fácil, não. E são processos demorados, não é não? São, galera. Fazer gravimetria é a mesma coisa que bater a cabeça na parede. Dá um trabalho danado, certo? E essa é uma das desvantagens. O pessoal perguntar qual é a desvantagem da técnica gravimétrica. Demorada. Demorada. Uma análise gravimétrica, pode demorar 4 horas fácil. 4 horas para fazer uma medida. Tá bom? Qual é a vantagem? Várias. É uma técnica precisa e exata. É uma técnica muito precisa. Certo? É uma técnica muito precisa. Principalmente quando você usa boas balanças analíticas. É possível, galera, controlar e verificar todas as etapas do processo, reduzindo ao máximo os erros experimentais. Que etapas? A precipitação, que é a primeira, a precipitação, a filtração, a lavagem, a secagem e a pesagem, a medida. Eu consigo, na hora que precipita, eu consigo testar, ver se precipitou tudo que eu queria precipitar. Eu consigo, ó, avaliar a precipitação. Depois eu vou ter que filtrar. Eu consigo ver se filtrou tudo. Depois eu vou ter que lavar. Eu consigo ver se a lavagem está degradando ou não meu material. Depois eu vou ter que secar. Eu consigo ver se a secagem está efetiva, se tem água sobrando, se não tem água sobrando. Consigo pesar, eu consigo checar a balança, se a balança está funcionando legal, se está tendo diferença de massa. Consigo fazer tudo isso. Eu consigo verificar todas as etapas do processo. Agora, no equipamento, consigo fazer isso? Não. Um HPLC, que é um equipamento caríssimo,
Eu coloco a amostra no injetor e eu acredito, vou na fé, porque eu confio que está tudo ok por dentro dele, eu não vou ver o que está acontecendo com a minha amostra. Ela só vai passar lá dentro e eu vou dizer, está tudo ok. Entenderam aí? Outra vantagem, é possível verificar após a extração, precipitação, como saber qual é o precipitante. Existe um manual que indica, tem. Essas técnicas, quando você usa elas, principalmente na farmácia, elas estão descritas lá na farmacopeia. Lá na farmacopeia. Para vocês, tá aqui, ó. Ela diz qual reagente para aquele medicamento, qual o precipitante, qual não é o precipitante. E tem dicas, tá bom? Tem dicas. Tem dicas. O ideal é que você produza um sal naquelas características que eu falei, mas eu vou abordar mais profundamente no próximo semestre. Outra vantagem, eu consigo verificar após a extração a presença de analito na matriz ou de impurezas no analito. Eu consigo ver os erros. Ó. E se tem analito na matriz, quer dizer que eu não precipitei tudo. Se tem impureza no meu analito, quer dizer que junto do analito precipitou outras coisas. São os de gravimetria que eu consigo averiguar e corrigir. E tem técnicas para isso. Galera, acho que a principal vantagem, se tem giz na coca, dá para ver, viu? Se bem que é carbonato de cálcio, né, cara? Eu acho que não dá para ver por gravimetria, não. Ó, é uma técnica absoluta. Isso aqui é um ponto importante. É uma técnica absoluta. O que é uma técnica absoluta? Galera, o resultado obtido, ele não necessita de outras fontes de análise, fontes de comparação. Fontes de comparação. Não precisa. Por exemplo, eu quero fazer o VVIS, análise por VVIS, que é o que ele diz na fala. Análise por VVIS, eu tenho que passar num padrão, e na minha amostra. Passando padrão e na amostra. Por quê? Porque eu faço desconto. Tá bom? Eu vejo que no padrão desconto pela amostra. Ou seja, a amostra aqui, a minha análise, ela está dependendo do meu padrão. Se o meu padrão está errado, lascou. Infravermelho é assim, cromatografia, algumas análises quantitativas são assim. Eu preciso ver com padrão. Na gravimetria, não. Na gravimetria, ela é absoluta. O que tu está pesando é o teu analito. Pode estar em outra forma, mas ele é o teu analito. Beleza? Isso é uma vantagem muito grande, ela evita muitos erros. Então, a técnica de gravimetria é uma técnica que tem pouquíssimos erros de equipamento. Na verdade, nem equipamento tem. Ela pode ter muito erro que é experimental. O cara está com preguiça de fazer um negócio bem feito, o cara começa a fazer umas cagadinhas. Ah, não verifica se tem analito na matriz, verifica se tem impureza no analito, faz um negócio meio nas coxas, certo? Aí dá ruim. Mas se você faz dentro da linha, seguindo os passos, é uma das técnicas mais exatas e precisas que existem. E é barata. Barata mesmo. Entendi, dá trabalho, mas vale a pena. Sim, claro. O que é que vai depender? Da quantidade de amostras que vai ser analisada. Papai, se tu tem que analisar 100 amostras por dia, tu vai usar a gravimetria? Nem. Você não usa. 100 amostras por dia, 4 horas por cada amostra. Tu demoraria 400 horas para fazer a análise naquele dia. Nem dá tempo. Tinha que ter umas 15 pessoas fazendo gravimetria constantemente naquele laboratório para você ter um resultado para fechar o dia. Aí você parte para os equipamentos. Uma análise só, quando você precisa realmente confirmar, tipo, você faz o equipamento, se desconfia do resultado do equipamento, você parte para a gravimetria, para você ver se tem algum problema na técnica. Perceberam aí a diferença? Estão me acompanhando? Estou falando muito rápido? Hein? Ah, certo. Ainda estou com dúvida aqui. Essas características do precipitado eu não entendi direito. Essas características aqui, sim, essas. Como assim, tipo de precipitado? Se ele é filtrável, se ele é lavável? Beleza, eu vou explicar, calma.
Seguinte, ó, os precipitados obtidos podem ser de dois tipos, coloidais ou cristalinos, foi o que eu falei. E a diferença é, os coloidais, pessoal, são muito finos, certo? Comparando, fica assim, ó. Coloidal, cristalino. Fininho, ó. Esse aqui fica quase uma suspensão, parece uma névoa. E esse aqui eu consigo ver o precipitado aqui embaixo. Ó. Quanto à filtração, presta atenção. Tá aqui o filtro que eu estou montando. Se o precipitado é grande, ó, o cristal é grande, ó, quando eu vou passar água, ele fica retido no filtro, ó, ele não passa pelo filtro. A filtração é rápida, beleza? Se eu tiver um precipitado marromeno, pode acontecer o seguinte, se ele for do tamanho da barreira, ele vai entupir. Aí entope o teu filtro. Aí tu não consegue tirar a água toda. E pior, se ele for pequeno demais, como os coloidais, o que vai acontecer com o teu precipitado? Ele passa direto. Então tu não consegue filtrá-lo. São problemas que existem nos precipitados coloidais, nos cristalinos não. Quanto a ser lavável, galera, tem a ver com a resistência à desintegração. Como assim? Você já jogou quem foi que nunca brincou? Só que não tem quintal e mangueira. Se tiver não está coçando pra caramba. Se tiver aqueles quintal de barro, ou então um monte de areia, assim, barro de construção que sobra, você pega uma mangueira, você fica cortando o cimento com a mangueira. Você viu que já brincou disso aí? De cavar buraco na areia com mangueira, dando pressão, você segura assim com o dedo. Ó. Pois é. O que você está fazendo? Você está desintegrando a areia com a água. Então o que, é que acontece? Está aí teu precipitado. Ó. Ele está com impureza, tem que lavar. Tem que lavar. Aí você joga água lá no teu precipitado, o ideal é que a impureza saia e o teu precipitado fique intacto. Mas, entretanto, pode acontecer o seguinte, tu passa lá, quando tu joga água, a impureza arrasta o teu precipitado. Aí quando tu for pesar esse cara, quando tu for pesar, a massa dele vai ser menor. Por quê? Porque parte dele está aqui embaixo. Beleza? Entendi. E a parte de estequiometria entra onde? Simples, galera. O precipitado é limitado pelo analito. Né? Ele é limitado pelo analito. A quantidade de precipitado é proporcional à quantidade de analito. Vamos lembrar lá de reagente limitante? Presta atenção. Eu tenho aqui o meu analito A. Meu analito A. Mais o meu agente. O meu agente. Cara, essa luzinha é tudo de bom. Esse cara vai formar o meu composto lá que eu quero pesar. Certo? Pessoal, um question, me responda uma coisa. Quem é que é importante para ti? O agente precipitante ou o analito? Quem é que você quer garantir que precipite totalmente? O analito? Não é esse, o analito. Eu preciso garantir que esse cara reaja completamente, que ele esteja todo aqui. Eu preciso que ele esteja todo aqui. Vou mudar até a cor disso aqui. Eu preciso que ele esteja todo aqui. Lembra lá do reagente limitante e do reagente em excesso? O que acontece se eu boto esse cara em excesso? Eu garanto que todo o analito vai estar reagido. Lembra disso, do queijo e do pão? Se eu tenho uma fatia de queijo e 4 fatias de pão, eu consigo fazer só um sanduíche de queijo. Por quê? Porque eu só tenho uma fatia de queijo. Ela está limitada pela fatia de queijo. Eu consigo fazer um. Vai sobrar 2 pão. Sem nada. Por exemplo, lá que eu faço do pão de queijo. Tá bom? Então, todo o analito vai precipitar. Eu garanto, com excesso do precipitante, que todo o analito esteja aqui. Ó. Por isso que eu falo a quantidade... Eu falo isso aqui. Ó. Cadê?
precipitado é limitado pelo analito, ou seja, o meu analito é o agente precipitante. Tá bom? Tipo, tá aqui um exemplo, ó. Nitrato de prata, GNO3, é um sal, tá bom? Eu coloco o NaCl. Esse NaCl aqui, ó, em excesso. Esse NaCl em excesso. Para quê? Para que eu forme um precipitado, que deu 10 gramas de AgCl. Eu pesei. Pesei já, tá bom? Deu 10 gramas de AgCl. E eu tenho uma relação estequiométrica, presta atenção, ó. AgCl e Ag+. Ou seja, todo precipitado aqui, ó, o Ag+, que estava aqui, como eu botei o NaCl em excesso, eu tinha quem? Ag+, e Cl- do NaCl. Esse Cl- aqui, ele está como? Em excesso. Isso quer dizer o quê? Que a minha prata aqui, ó, que o Ag+, é o meu reagente limitante. Limitante. Se esse cara é meu reagente limitante, a quantidade de sal que é formada depende somente dele. Pegaram a ideia? Sabendo disso, eu consigo calcular, pessoal. Ó, esse aqui é o peso molecular, tá bom? Peso molecular da prata, peso molecular da GCL. Estequiometria, para quem não lembra, tem minhas aulas no YouTube. Pesou 10 gramas, então presta atenção. Ó. O que, é que eu quero saber? O que, é que a reação está me dizendo? Que 1 mol de Ag+, forma 1 mol de nitrato, de AgCl. Eu tenho quantos gramas de AgCl? 10 gramas. Quanto que isso vai dar em relação estequiométrica de prata pura, Ag+? Eu faço uma regra de 3. Só que antes disso eu tenho que reparar o seguinte, ó, está em unidade diferente, grama aqui embaixo, mol aqui em cima. Aí eu troco esse mol aqui, galera, ó, pela massa molar. 107. 143. Aí faço aqui a regra de 3 agora. Vai ficar x vezes 1 vezes 143 igual 10 vezes 1 vezes 107. Esse x aqui vai dar 10 vezes 1 é 10 vezes 107, 1007, 1070, dividido por 143. Cadê minha calculadora? Tal. 1070 dividido por 143. 7,48. Ou seja, 7,48 gramas. Isso aqui é a massa de quê, pessoal? De Ag+, no meu analito. Alguém não entendeu? A conta, galera, é bem simples. Eu não vou me repetir muito nela, tá bom? Eu tenho aula no YouTube explicando ao cansaço como é que faz essa continha de estequiometria. Tá bom? Vocês entenderam o processo aqui? Onde eu coloco o NaCl em excesso para garantir a precipitação do meu analito, que é o reagente limitante. Aí eu faço a relação estequiométrica entre o meu analito e o sal formado, que eu consigo pesar, e vejo quanto é que eu tinha desse cara Ag+, aqui dentro, ó, fazendo análise quantitativa. Dúvidas? Estamos acabando aqui já com gravimetria, para entrar em volumetria. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Ninguém. Show. Beleza. Entendi, mas é a volumetria. Certo? Quase esqueço. Vamos começar a volumetria agora. A volumetria está aqui, galera. É outro dos métodos clássicos. Mas volumétrica, também conhecida, pessoal, como vocês fizeram em sala, ó, titulação ou titrimetria. São sinônimos. Vocês fizeram no laboratório. Mas é a mesma coisa, professor? É sim. É basicamente o mesmo. O que é que a gente tem? Um Erlenmeyer. Uma Boretinha e um Erlenmeyer. Só isso? Só. Mas dá para fazer tanta coisa com só isso. Por exemplo, calma. Vamos primeiro destrinchar os conceitos aqui com vocês. Ó.
Para começo de conversa, vamos separar o que é titulado do titulante. O titulante, galera, está sempre na bureta e o titulado está sempre na remaia. Então, se está na remaia, é titulado. Se está na bureta, é titulante. Tá bom? O titulante, pessoal, normalmente, tá bom? Não é sempre. Deixa eu botar aqui um adendo aqui. Vou dar aqui a cor. Deixa eu fazer assim. Asterisco, interrogando exclamação. Não é sempre, mas é na maioria. Ele tem a concentração conhecida. Esse é o cara que eu vou usar para determinado outro. Ele é um reagente padrão ou um reagente padronizado. Isso aqui é aquele negócio de padrão primário e padrão secundário. Vocês viram também na prática. Vocês fizeram essa prática. O titulado é concentração desconhecida. Vale o mesmo para ele, tá bom? Nem sempre. Se ele for a desconhecida, a de cima é a conhecida. Se ele for a conhecida, a de cima é a desconhecida. Vamos entender só isso. Eu tenho um cara que eu conheço e o outro eu não conheço. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Ok, na bureta, quem tem concentração conhecida, no Alemanha, quem tem concentração desconhecida. Mas esse negócio de padrão e padronizado. Seguinte, diferente da gravimetria, a volumetria, diferente da gravimetria, diferente o quê, galera? Diferente o quê? A gravimetria é uma técnica absoluta, só depende dela. A volumetria, depende de outros reagentes para determinar a quantidade do analito, a concentração do analito. Beleza? Essa é a diferença. Dessa forma, é preciso utilizar um padrão que serve de referência. Dois tipos de padrão. Nós temos o padrão primário, que é um composto com alto grau de pureza, facilmente pesável, ausência de água de hidratação, ele não tem água impregnada nele, ou seja, ele é não higroscópico, ele não absorve água, ele tem elevada massa molecular, reduz o erro de pesagem. Isso aqui tudo só significa uma coisa. Presta atenção no que isso aqui significa. O que você pesa é verdade. Se eu pesei 10 gramas, é 10 gramas do cara. Não é 10 gramas mais a água. É 10 gramas. VDD, talvez o pessoal não saiba o que é, mas VDD, galera, é verdade. O que você pesa, o teu pesa, o que você pesa é verdade. Beleza? E o secundário? O secundário são substâncias que tenham nada a ver isso aqui, que não atendem aos requisitos de padrão primário, mas que têm a sua concentração padronizada por um. A prática que vocês fizeram, galera, vocês lembram que vocês fizeram uma prática com um reagente que eu preparei, que foi o bifitalato de potássio? Bifitalato de potássio. E vocês usaram ele para quê? Para padronizar quem? Um padrão secundário, que era quem? O hidróxido de sódio, o NaOH. E com NaOH vocês mediram a concentração do HCl. Beleza? Normalmente são utilizados quando é que eu vou utilizar um padrão secundário? Quando eu não tenho um padrão primário disponível. Essa disponibilidade, ela pode ser por dois motivos. Não existe um padrão primário para aquela tua reação, ele não existe. Ou simplesmente tu não tem em mãos. Tu não tem. Não tenho em mãos. Aí você parte porque você tem em mãos, você não deixa de trabalhar. Certo? Entendi. Se eu errar a concentração do titulante, eu erro a análise, né? É.
Exato. Pois o titulante reage com o titulado e a reação tem uma relação estequiométrica. Até aqui tudo ok, pessoal? Até aqui tudo alright? Beleza. Pronto. Para que uma análise volumétrica seja possível, é preciso que os seguintes requisitos sejam atendidos. Essa reação tem que ser simples, ou seja, única etapa. E ela tem que ter uma estequiometria conhecida. Por exemplo, HCl mais NaOH formando NaCl mais água. É uma reação simples. E a estequiometria, ó, entre os dois reagentes é conhecida. É 1 para 1. Aí eu consigo titular NaCl com NaOH ou vice-versa. O que mais? A reação tem que ser rápida. Você lembra que você está gotejando a bureta na Erlenmeyer e você está agitando aqui, ó? Imagina se você bota uma gota e espera 1 minuto para terminar de reagir. Aí bota outra gota e espera outro minuto para terminar de reagir. Vocês ainda estavam na FVJ fazendo titulação uma hora dessa. Então ela tem que ser rápida, tá bom? Ela precisa apresentar mudanças químicas. Eu tenho que ter uma alteração química ou física durante a reação. O pH pode mudar, ou a temperatura, ou a condutividade elétrica. Principalmente aonde? Principalmente aonde? No ponto de equivalência. No ponto de equivalência. E o que é o ponto de equivalência que eu expliquei para vocês? O ponto de equivalência é quando o número de mols do titulante é igual ao número de mols do titulado. É isso aqui. Ponto de equivalência. Isso é o ponto de equivalência. Beleza? A reação deve se processar de forma completa no ponto de equivalência. De preferência, possuindo alta constante de equilíbrio, formação de produtos, preferencialmente e muito rápida. Tranquilo, galera? Deu para entender? Vocês conseguem fazer um reboot de mente lá para a prática e enxergar o que eu estou dizendo lá na prática de vocês? Quando você está colocando HCl com NaOH, você está mudando o pH dela e a reação tem que ser bem rápida. É tanto que você dava a gotinha e ficava rosa e no instante ela voltava a ficar transparente porque ainda estava reagindo, ainda tinha HCl. Beleza? Certo, entendi. Mas qual o tipo de reação? Existe um tipo específico de reação para que eu faça volumetria? Sim e não. Existem diferentes análises volumétricas. Existem diferentes análises volumétricas. Elas dependem da reação que ocorre entre o titulante e o titulado. Por exemplo, eu posso ter uma volumetria de neutralização, onde, adivinha, galera, a reação que acontece é de neutralização. Pode ter uma de precipitação, adivinha? Vai ter uma reação de precipitação, ou de oxirredução, ou de complexação. Acredita, pessoal, que em Analítica 2 vocês vão estudar uma por uma? Vocês vão fazer conta com uma por uma? Neutralização, precipitação, oxirredução, complexação. Vocês vão estudar os métodos aqui em precipitação. Tem o método de Mohr, tem o método de Fajans, tem o método de... Na oxirredução, tu tem permanganimetria, dicromatometria, iodimetria, iodometria. Complexação, tu tem com EDTA, aí tu tem um método de mascaramento, tu tem um método de desmascaramento, tu tem método de retorno, aí vai, galera. É muita coisa. Aqui, ó, aqui, sem brincadeira. Isso aqui, na química, na faculdade de química,
6 meses para estudar tudo. Vocês vão estudar em, se Deus quiser, 3 horas. Vocês não vão aprofundar. A gente vai ver todas. Tá bom? Peraí, se são reações diferentes, deve ser tudo diferente, né? Não? Nossa, não, é tudo diferente. Vocês começam a se desesperar? Pior que não. O princípio, galera, é o mesmo. O princípio é o mesmo. Por exemplo, pegar uma volumetria de neutralização. Eu tenho uma bureta, hidróxido de sódio, eu tenho um Erlenmeyer com ácido clorídrico. O que é que vocês fazem? Vocês colocam a fenolftaleína, que nesse caso é um indicador ácido base, mas esse indicador ele pode ser de ácido e base, ele pode ser de precipitação, ele pode ser um indicador de precipitação, ele pode ser um indicador de oxirredução, ele pode ser um indicador de complexação. O que é que eu vou observar, meu povo? Mudança de cor. Nos 4 casos. Eu vou despejar minha bureta e vai ter uma hora que ele muda de cor. Quando ele mudou de cor, eu vou ver o volume que eu gastei. Se eu sei a concentração desse cara, eu tenho isso aqui, ó. O número de mols é igual a concentração vezes o volume. Ó. Eu não sei o volume aqui, eu não sei a concentração padrão, então eu sei o N. Aqui, ó, eu não sei a concentração. Ela é desconhecida. Mas eu sei o volume. Eu sei o V. Aí eu tenho isso aqui, ó. N aqui é igual a concentração vezes o volume. Só que no ponto de equivalência, pessoal, esse N, ó, é igual a esse N. Eu tenho isso aqui, ó. Concentração vezes o volume do NaOH é igual à concentração do HCl vezes o volume do HCl. Não, do NaOH. Isso aqui parece ou não parece, galera? Com M1, V1 igual a M2, V2. E onde é que vocês viram isso aqui e usaram isso aqui? Porque eu fiz vocês usarem isso aqui na aula prática. Lembra que vocês fizeram essa continha? Para achar quem é a concentração desse caboclo aqui, ó. Beleza? Pessoal, isso aqui funciona para ácido e base, para precipitação, para oxidação, para complexação. O princípio é o mesmo. Que princípio é esse? No ponto de equivalência, no ponto de equivalência, no ponto de equivalência, número de mols do reagente, do titulante, ou de 1, é igual ao número de mols do 2. Isso serve para qualquer técnica volumétrica. O que é que muda? O reagente, a cor que vai mudar, algumas condições de pH, são dados. Ó, esse aqui eu só consigo fazer de pH tal a tal, temperatura tal a tal, tem que ser escuro. Muda as condições da análise, mas não muda o princípio da análise. Vocês entenderam isso? Fica mais fácil, né? Aquele mundaréu de coisa lá, está resumido aqui, ó. No ponto de equivalência, os números de mols são equivalentes. Certo? Esses indicadores de ácido base mudam de cor, de solução, quando a reação se completa. Tá bom? Aqui tem aquela tabelinha que eu já mostrei para vocês, eu acho que eu já mostrei para vocês. Onde daqui as zonas de transição, ó. A timoftalina, ele vai virar quando o pH está de 9,4 a 10,6. A fenolftaleína de 8 a 10, vai de incolor para rosa. Aí tem o vermelho de metila, vermelho para amarelo. Ponto de viragem ácido. Vocês podem estar me perguntando, professor, como é que eu sei qual indicador que eu vou usar? Para você saber o indicador, galera, você tem que fazer uma análise chamada análise volumétrica. Mas não é o que eu estou fazendo, professor, não.
que vocês fazem é ver a viragem no ponto de equivalência. Mas com o pH-metro, utilizando um pH-metro, por exemplo, eu consigo traçar isso aqui, ó, uma curva de titulação. Isso aqui eu aprofundo com vocês na semestre que vem. E bem aqui nesse meizinho aqui, ó, esse meizinho aqui, ele é ponto de equivalência. Nessa barra aqui de cima, eu tenho o pH e aqui o volume. Ou seja, se eu vejo que o ponto de equivalência e o pH é 7, ponto de equivalência, como é que eu vou escolher um indicador? Estou adiantando o conteúdo. Como é que eu vou escolher um indicador? Você está vendo essa zona aqui dessa curva, que ela é reta praticamente? Ela é reta. O que isso significa? Que quando tu tem uma gota daqui para cá, ó, o pH sai daqui, ele estava bem aqui, pH, sei lá, 4, e pula para um pH 10. Você está vendo que eu tive um salto de pH de 4 para 10? Nessa mudança de volume, eu varia o volume um pouquinho, pum, o pH pula lá para cima. Vocês lembram que eu falei para vocês? Galera, quando estiver bem pertinho do ponto de equivalência, vai de gota em gota. Porque se cair 2 gotinhas, vira um kisuke, fica muito rosa. O que é aquela gotinha a mais? É essa variação aqui, ó, que faz o pH explodir para cima. Uma gota vira o teu indicador. Qual é a exigência para o indicador? Ele tem que estar nessa região aqui, ó. Ele tem que estar nessa. O pH do indicador tem que estar nessa região aqui, ó. Ou seja, de 4 para 10, quem é que estaria nela? O vermelho de metila, o azul de bromotimol, o azul de timol e a fenolftaleína. Eles estariam nessa zona de transição. Agora esse aqui, ó, 10.6, está acima. Esse aqui, ó, 3.1 e 1.2, está abaixo. Vocês entenderam, pessoal? A cor vai mudar quando ele sai daqui para cá. Então essa viragem de cor tem que estar nessa região aqui que eu pintei de azul. Ficou claro para os senhores? Claro como a neve? Hein? Show. Mas as outras técnicas que não são ácido de base vão utilizar indicadores apropriados, tipo, nas técnicas de neutralização, indicadores ácido-base, precipitação, indicadores de precipitação, como o de cromato de potássio, oxidação, o permanganato, complexação, o negro de Ariocromo T. Cada um vai ter seu indicador específico para seu ponto de viragem específico, para sua variação específica. Então, basicamente, quem estuda ali, que eu falei que era 6 meses de estudo, são as técnicas, que tipo de indicadores que eu vou usar, quais são as condições de uso daqueles indicadores, beleza? Então o negócio é sair gotejando e ver as cores mudando. E basicamente isso. Só que tem maneiras de fazer isso, para terminar, tá bom? Existem 3 métodos mais comuns, galera, que são titulação direta, onde eu coloco, o padrão é colocado na bureta e o titulado, o analito, na Erlenmeyer. Então, padrão aqui, ó, analito na Alemanha. Titulação direta. Eu vou titular, vou ver o ponto de viragem e vou calcular a concentração. Foi o que os senhores fizeram aonde? Lá na aula prática. Titulações diretas. Existe outra. As titulações indiretas. O que é isso? O analito, galera, é reagido. Presta atenção. O analito é reagido com outro composto, formando um produto que será titulado por um padrão, certo? Então, o teu analito, ele está aqui, ó, ele vai ser reagido, ele vai formar um produto. Esse produto é que vai ser titulado. Ou seja, tu vai determinar indiretamente o analito, certo? Não vou entrar em detalhe, mas, por exemplo, tu tem aqui o analito A, ó, tu quer saber esse cara aqui. Qual é a concentração dele? Tu quer saber.
Aí tu pega o B e joga. Bota o B em excesso. Tu vai ter essa reação, A mais B formando C. Lembra lá da gravimetria que eu falei que se esse B aqui está em excesso, um excesso que você conhece, você sabe, por exemplo, que esse cara é 10 mol. 10 mol. Excesso conhecido. Todo esse C aqui, ó, ele vai ser, todo esse C vai ser limitado pelo A, ou seja, a quantidade de C vai ser igual à quantidade, equivalente à quantidade de A. Aí você pega esse C e titula. Aí você vê o ponto de viragem, vê a variação de volume, e tu determinou que esse C aqui deu 5 mol. Deu 5 mol. Cara, se tu tem essa reação A mais B formando C, certo? Esse C dá 5 mol, e você tem uma relação estequiométrica com A, você consegue achar quantos mol já tinha? Sim ou não? Digam aí no chat, sim ou não? Você sabe o C e tem a relação estequiométrica com A, você calcula quantidade de A? Calcula. Sei, Carlos. Consegue calcular? Por isso que é indireta, ó. Tu tá titulando o teu analito A? Não. Tu tá titulando o C. Indiretamente, tu tá determinando A. Para finalizar, nós temos a titulação de resto ou de retorno, que é muito parecida com indireta, mas não é a mesma coisa. Uma solução padrão é adicionada em excesso à solução do analito. E o excesso é que é titulado. Ó, presta atenção. Eu jogo uma solução padrão, eu adiciono uma solução padrão em excesso à tua solução que tem um analito. E esse excesso é titulado. É titulado o excesso. Eu titulo o excesso. Como? Está aqui o A, de novo. Eu quero saber a quantidade de A. Aí eu pego B, um padrão. Se é padrão, galera, qual é a característica do padrão? Eu sei a concentração. Se eu sei a concentração, eu sei o volume. Concentração é o volume que eu adicionei. Se eu sei a concentração e o volume, eu sei quem? O número de mols, que é igual a concentração do volume. Do teu padrão. Isso tem que ser um padrão. Isso vai dar uma reação. Eu não botei ele em excesso. Se eu boto em excesso, eu quero que ele sobre. Eu quero que ele sobre. O excesso, ele vai sobrar. Tá aqui, ó. Eu coloquei o B e sobrou quem? Sobrou o B. O que é que eu vou fazer? Eu vou separar C e B. Vou pegar só o B, que é o excesso. Que é o excesso. E vou titular esse excesso. Achei aqui que B tinha 5 mol de B. Quando eu adicionei ele aqui, eu não sabia o número de mols, no começo tinha 10 mols de B. No final só tinha 5. Presta atenção aqui, ó. Se eu tinha 10 e sobrou 5, esse B aqui que sobrou, esse B reagiu com quem? Não foi com A? Quer dizer, então, que quem foi que consumiu esses 5? Alguém sabe me dizer? Daqui para cá, foi-se embora 5 mol. Quem foi que consumiu esses 5 mol? Me digam aí no chat. Quem foi que consumiu esses 5 mol que reagiu aqui? Hein? O A. O A consumiu esses 5 mols. Isso quer dizer o quê, galera? Que a quantidade de A, o número de mols aqui de A, a concentração de A, ó, a concentração do A, vai ser igual a quantidade inicial do B menos a quantidade que sobrou do B. Só isso. É um teste de resto
Retorno. É o nome. Professor, não decorei nada disso. Anote. De prova. Anote. Tipo de titulação, as coisas que eu falei. Vou cobrar, vê se conta aqui na prova. Não vai ser muitas questões, não, mas vou cobrar. E vocês vão aprofundar isso bastante lá no semestre que vem. Entendi, mas é bem complexo isso tudo. É sim. Tanto, galera, que acredite se quiser. Tudo que eu falei para vocês foi uma introdução. Uma hora e meia falando de introdução. Piche o resto. Semestre que vem em Analítica 2. Então, vou começar a rezar de agora, então. Pois reze. E agora, saber se ficou alguma dúvida. E aí, galera? Ficou alguma dúvida ao vivo e a cores, doutor Nicolas? Ao vivo e a cores. Eu só estou decidindo ainda se eu vou levar minha mesinha e fazer o que eu faço aqui com vocês projetado no quadro. Quem foi para a aula de revisão gostou muito. Por causa disso aqui, ó. Eu escrevo aqui, a imagem é mais limpa, o quadro não é sujo. Eu escrevo lá, sei lá, faço aqui o desenho, para tirar. Aí o que é que eu faço, ó? Apago. Só isso. Olha a diferença de eu fazer isso aqui no quadro. Pego o apagador, fica manchado, fica feio. E ainda não estava no slide de vocês, porque eu faço isso lá na aula e mando slide com as anotações para vocês. Não precisa nem copiar. Olha que lindo. Então, tô pensando nisso. Tô pensando nisso. A única coisa que eu sinto falta é que eu não vou poder estar em pé. Eu não vou poder estar em pé. Mas eu quero ver se eu consigo lá um púlpito, sei lá, alguma coisa parecida. Então, galera, é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Professor, essa matéria cai na prova? Cai. Cai na AP2. Não ia cair, mas vai cair. Vai cair muita coisa? Não. Mas vai cair. Vai cair o quê? Qualquer coisa do que eu falei hoje. Pessoal, não são coisas absurdas. Anotem. Assistam a aula e anotem. Eu já dei o bizu, vou dar o bizu de novo. Façam a cola de vocês antes da prova. Peguem uma folha de papel e anotem tudo que é importante dos conteúdos que eu passei para vocês para a P2. Tudo que é importante eu falo na aula. Isso é importante. Anote isso. Isso aqui, ó, é crucial. Eu falo, circulo, escrevo. Aí você vai lá na minha aula, pega o papelzinho e anota. Isso aqui o professor falou que é importante. Eu vou copiar. Você copia. Agora, ó, faça na sua mão, de caneta. Não é no de computador digitado, não. Você vai fazer de caneta na sua mão. Tá bom? Se você tiver uma lousa igual a minha, você pode usar essa aqui, porque você está escrevendo de punho. De qualquer jeito, mas seja na tela. Mas papel, caneta, você anota. 90% das vezes você não vai precisar voltar no papel para pensar no assunto, só para conferir. Eu garanto, galera, o aproveitamento de vocês vai ser muito melhor se vocês fizerem isso. Beleza? Eu vou escrever um livro. Manter. Alright. E aí, gostaram da aula?